Gostaria de estar convidando os irmãos para que abrissem suas Bíblias comigo no livro de Atos 8, versículo 26 ao 40. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo o que o homem lia, o profeta Isaías perguntou-lhe: o Senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, estou aqui em Tua presença para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por essa noite maravilhosa e pela oportunidade de estar pregando a Tua palavra. Gostaria de Te pedir, meu Deus, para que não seja eu falando, mas o Senhor através de mim, para que o Seu nome cresça e o meu diminua, que eu seja usada por Ti, para que as pessoas possam entender aquilo que o Senhor já falou ao meu coração e quer falar ao delas. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual é a maior dificuldade do cristão desde o passado até os dias de hoje? A maior dificuldade do cristão é ser inteiramente guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado significa ser tomado pela mão e ser levado até o destino final. Ser tomado pela mão e ser conduzido de um ponto a outro. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós damos início a uma jornada de construção da nossa vida com Cristo. E para isso, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo para conseguirmos chegar à maturidade cristã. Existem alguns passos para sermos guiados pelo Espírito Santo e falaremos deles nessa noite. Em primeiro lugar, para nós sermos guiados pelo Espírito Santo, nós precisamos saber ouvir e reconhecer a voz de Deus. No versículo 29 que nós lemos de Atos, diz que então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. O primeiro passo para Filipe viver aquela experiência maravilhosa com Deus foi escutar, discernir a voz de Deus e entender o que o Espírito Santo estava falando com ele. Foi saber reconhecer a voz do Espírito Santo, porque Filipe poderia ter fingido que nada aconteceu ou ter achado que era a sua própria voz, o seu próprio entendimento, mas ele teve a maturidade, o discernimento de entender a voz de Deus, saber ouvir a voz de Deus. Existem dois tipos de vozes que falam continuamente aos nossos corações. A primeira voz é a voz do Espírito Santo,
que fala conosco em todo momento. O Espírito Santo habita em nós. A partir do momento em que nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo habita em nós. Então, ele fala conosco em todo momento. Mas existe uma segunda voz, que é a nossa própria voz, a voz da natureza humana. Uma voz que tenta impedir e atrapalhar a voz do Espírito Santo a todo momento. Se nós não tivermos inteligência e maturidade o suficiente para discernir, entender e separar o nosso lado carnal do espiritual, nós podemos muito bem confundir as duas vozes. Lá em Gálatas 5, 16 e 17, diz assim: Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. O versículo nos deixa bem claro que a gente tem que deixar o Espírito Santo nos guiar, para que a nossa natureza humana não tenha local de fala em nós. Qual é a voz que tem falado mais alto dentro de vocês? A voz do Espírito Santo ou a sua própria voz? A voz da sua natureza humana? Quantas vezes nós nos questionamos de que não ouvimos a voz de Deus, de que Ele não está falando conosco, de que Ele está em silêncio, de que Ele não está nos respondendo, de que Ele nos deixou em um deserto e que Ele não entra em contato, que Ele não manda um sinal, que Ele não nos dá uma resposta, está distante, não está conosco. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, desamparados? Mas nós precisamos avaliar também se nós temos dado espaço para Deus, se nós estamos buscando ouvir a sua voz e se realmente obedecemos quando Ele nos fala. O Espírito Santo sempre falará conosco por meio da palavra de Deus, que é revelada a nós. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Nós temos a oportunidade de ler, abrir a palavra dele, estudar e entender, porque o Espírito Santo sempre falará conosco através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva. O Espírito Santo algumas vezes fala de forma muito clara dentro de nós, como falou com Filipe, de formas sobrenaturais, de formas maravilhosas, mas o Espírito Santo sempre falará conosco através da palavra. Qual tem sido o seu nível de intimidade com a palavra de Deus? Nós reclamamos do silêncio, mas não buscamos ouvir a sua voz. Em muitos lugares do mundo, em vários países, as pessoas não têm a oportunidade de abrir a Bíblia, porque não podem ter uma Bíblia. E aqui nós temos, graças a Deus, a livre oportunidade de abrir quando quisermos a nossa Bíblia, seja no celular, seja no notebook, ou até mesmo na Bíblia física. Nós não damos valor a isso. Nós não damos valor à palavra que nos tem sido oferecida. O Senhor continua falando, mas nós não queremos ouvi-lo. Para que possamos ter um relacionamento íntimo, é preciso escutar a voz de Deus. É necessário busca completa de sua palavra, porque é através da palavra que nós ouvimos a voz de Deus. A melhor maneira de ouvir claramente é quando nós calamos tudo ao nosso redor e nos concentramos no lugar secreto com o nosso Pai. Existe muito barulho à nossa volta. Não conseguimos ouvir assim. Precisamos nos retirar e ter um momento íntimo com Deus. Nós temos andado muito ansiosos e preocupados, não deixamos Deus falar. Precisamos nos calar um pouco para que a gente possa escutar a voz dele. Em Mateus 6,6 diz assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que o vê em secreto, o recompensará. O versículo já nos dá a chave para um relacionamento e uma resposta. Só conseguiremos escutar a voz de Deus se o buscarmos. Embora nem sempre Deus irá nos responder na hora que nós queremos e do jeito que nós queremos,
temos que continuar em silêncio, para que quando Ele responder, possamos ouvir. O ser humano tem uma mania muito feia de achar que tudo tem que ser na hora que Ele quer. E não é assim que acontece, porque o tempo de Deus é perfeito. Ele não se atrasa e nem se adianta. E nós temos que entender que Ele está no controle de todas as coisas. E quando Ele quiser nos explicar, quando Ele quiser falar, Ele vai falar. A maior recompensa que podemos receber é a intimidade com Deus. E Ele quer ser íntimo, Ele quer ter essa intimidade. E nós não o buscamos. A falta de intimidade é culpa nossa, porque Deus Ele continua do nosso lado. Ele só espera que a gente busque Ele. Em segundo lugar, para adquirir e ser guiado pelo Espírito Santo, nós precisamos obedecer imediatamente. No versículo 30, fala que Filipe correu até a carruagem. Ao ouvir a voz do Espírito Santo, Filipe imediatamente correu até a carruagem. Ele não parou para se questionar, para questionar a Deus se ele deveria ir, se era isso que Deus queria mesmo, ou ele não pensou no seu lado carnal, na sua vergonha, nas suas limitações. Ele simplesmente obedeceu. Filipe foi até a carruagem. Ele não parou em nenhum momento para perguntar para Deus se poderia ser de uma forma diferente. A distância da carruagem não foi capaz de impedir Filipe de obedecer. A velocidade da carruagem não foi capaz de impedir Filipe de obedecer. A vergonha, a timidez de seguir um completo desconhecido não foi capaz de impedir Filipe de obedecer. Filipe poderia ter dado inúmeras desculpas para o Senhor para que não fosse, para que não obedecesse, para que não cumprisse o propósito de Deus. Mas ele apenas obedeceu. Hoje pela manhã nós tivemos a nossa EBD, que foi muito abençoada. E na nossa EBD nós ouvimos também sobre Timóteo e como ele não deu desculpas para seguir o propósito de Deus. Ele poderia ter dado diversas desculpas, porque ele tinha 3 características muito visíveis, que era a timidez, a doença e o fato dele ser muito novo. Mas isso não impediu Timóteo de seguir o propósito de Deus para a vida dele. Qual é a desculpa que você tem dado para não obedecer a Deus? Quais são as desculpas que você tem dado para Deus para não seguir o propósito dele para a sua vida? Precisamos obedecer de imediato, porque a vontade de Deus deve ser feita. Em Tiago 1:22, nos diz: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Não podemos apenas ouvir. Ouvir a voz de Deus é muito importante, mas não podemos apenas ouvir. Nós temos que obedecer aquilo que Deus nos manda. Nenhuma das coisas que nós ouvimos nessa noite são feitas sozinhas. Elas devem ser feitas em conjunto. Como com Esther, que obedeceu à vontade de Deus, mesmo sem saber o que viria pela frente. Ela arriscou a sua vida para salvar o povo judeu, agindo com coragem e obediência ao planejar uma forma de confrontar o rei e impedir o plano de Amã. Às vezes nós podemos pensar que Deus não está falando, nem respondendo, nem mandando um sinal. Mas será que nós já obedecemos a última coisa que Deus nos mandou fazer? Vamos pensar. Será que nós já obedecemos a última coisa que Deus nos mandou? Eu não sei o que Deus te ordenou. Se Ele espera de ti uma renúncia, um posicionamento, que você saia de um lugar, que você entre outro. Mas a única certeza que eu tenho é que nós devemos obedecer aquilo que Deus nos ordenou. Deus não impõe a sua vontade. Ele espera que nós queiramos aquilo que Ele nos ordenou. Ele não vai nos obrigar a seguir e obedecer, mas Ele espera mas para que Ele continue falando, é necessário obedecer. Como se fosse um GPS. O GPS ele não nos dá o percurso todo de uma vez, não vai falando tudo de uma vez, porque a gente ficaria confuso. De acordo com o caminho correto que nós vamos seguindo, Ele vai nos dando as próximas orientações. E é a mesma coisa com Deus. De acordo com o que vamos obedecendo o que Ele diz, o que Ele manda, Ele nos dá a próxima orientação. O Espírito Santo é quem nos direciona o caminho, nos orienta
e nos conduz em nossas atitudes. Deus, ele não vai falar tudo para a gente de uma vez se nós não obedecermos nenhuma coisa daquilo que ele mandou. Nós não podemos escolher aquilo que nós queremos fazer. Nós temos que fazer aquilo que ele manda, porque ele sabe o que é melhor para a gente. Em terceiro lugar, nós precisamos aproveitar bem as oportunidades. No finalzinho do versículo 30 e no versículo 31, diz assim: E ouvindo que o homem lia, o profeta Isaías perguntou-lhe: O Senhor compreende o que lê? O homem respondeu: Como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Se Filipe não tivesse ido, quem explicaria aquilo para o etíope? Filipe seguiu aquilo que Deus mandou e a obra do Senhor foi feita. Porque após perceber o que o etíope estava lendo de Isaías, Filipe encontrou a oportunidade perfeita que precisava para pregar a palavra de Deus. Se estivermos atentos, sempre será possível reconhecer as oportunidades de Deus e falar do seu amor para os perdidos. No versículo 35 e 38 de Atos que nós lemos, Filipe começa falando assim: começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: Nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele parou a carruagem, os dois desceram e Filipe o batizou. Quando ouvimos a voz de Deus e obedecemos, o Senhor nos proporciona a oportunidade de sermos usados por Ele para transformar vidas. Aqui na nossa igreja, nós temos uma irmã que está internada. Há 1 mês que ela está internada. E nesse 1 mês de dificuldade que ela está passando, ela tem dado testemunho, tem orado, pregado a palavra para as pessoas, e inúmeras pessoas vão até ela para poder ouvir a palavra do Senhor. Nós não sabemos o propósito de Deus pelo que ela está passando, por que ela está passando, mas nós sabemos que a obra está sendo feita, porque através dela muitas vidas estão sendo salvas. A vida daquele etíope foi transformada para sempre. Ele ouviu as boas novas sobre Jesus, ele recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ele foi batizado naquele mesmo dia e depois ele seguiu viagem, mas não só crendo, ele seguiu pregando o Evangelho e anunciando a salvação em Cristo Jesus. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, não só transformamos vidas, mas formamos discípulos que seguirão e anunciarão os ensinamentos de Cristo, formando outros discípulos e assim por diante. Nós somos guiados pelo Espírito Santo porque Ele fala aos nossos corações. Basta nós termos discernimento para ouvir, obedecer e aproveitar as oportunidades que Ele nos dá. Porque são inúmeras as desculpas que nós podemos dar. São inúmeros as dificuldades e limitações que nós temos. Cada um com a sua limitação, cada um com a sua dificuldade, cada um com o seu problema. Mas nada é impossível para Deus, porque o impossível é a especialidade dele. E Deus nos capacita. Então, nós não estamos preparados. Ele nos prepara, Ele nos capacita e Ele cumpre a sua obra através de nossas vidas. Eu gostaria de pedir que os irmãos fechem os seus olhos e que pensem comigo, quantas vezes você perdeu oportunidades de buscar o Senhor? Quantas oportunidades desperdiçadas de construir uma intimidade digna com Deus? Quantas oportunidades de ouvir a voz de Deus foram perdidas? E com isso, a sua vida deixou de ser guiada pelo Espírito Santo. Quantas vezes você deixou de obedecer à voz de Deus? Não permitiu que o propósito de Deus fosse cumprido na sua vida. Perdeu muitas oportunidades de ser usado por Deus para transformar vidas. Mas você não precisa sair daqui hoje da mesma forma que você entrou.
Você não precisa continuar numa vida seguindo pelas suas próprias pernas, pelo seu próprio caminho. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Basta nós querermos, basta nós escutarmos a voz dele, obedecer e aproveitar as oportunidades que ele nos dá. Hoje você pode firmar um compromisso com Deus. Você pode dar um novo passo na sua caminhada cristã. Você pode atingir uma maturidade que você necessita e que há muito tempo você tem deixado para trás, só tem enrolado. Você pode ser guiado, sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Se você já é cristão e tem dificuldade de manter um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, uma vida de busca, uma vida de renúncia, uma vida de intimidade, hoje é a sua oportunidade de assumir um compromisso, de fazer um acordo com o Senhor, de se entregar completamente. Chega de entregar metade. Se Deus entrega o seu 100% para a gente, chega de entregar só aquilo que nós queremos, só o nosso resto, só o que dá tempo. Está na hora da gente entregar o nosso corpo por inteiro. Porque na hora que Jesus teve que descer à terra para morrer o nosso lugar, ele não negou, ele não inventou desculpas, ele não falou das suas limitações, ele não deixou o medo o atingir, a vergonha, a tristeza, a insegurança. Ele não deixou nada disso o atingir, ele simplesmente obedeceu à vontade do Pai. E está na hora da gente fazer a mesma coisa. Já passou da hora de assumirmos um compromisso com Deus. Se você não teve essa oportunidade ainda de assumir esse compromisso, de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, de reconhecer que você necessita do Senhor Jesus, de que você é pecador e que precisa da perfeição dele, porque nós não somos perfeitos, mas buscamos a perfeição naquele que é perfeito. Gostaria de convidar que vocês levantem uma de suas mãos e estaremos orando por vocês. Não só aqueles que querem aceitar Jesus, mas aqueles que querem assumir um compromisso hoje, de renunciar às coisas dessa vida e de ser guiado pelo Espírito Santo. Assumir um compromisso de entrega total, não só metade, não só o que resta, mas uma entrega completa para o Senhor. Gostaria que vocês levantassem uma de suas mãos. Queria estar convidando o pastor aqui para que a gente pudesse estar orando por vocês. Amém. Querida, essa é uma noite de oportunidade. Amém. Deus te abençoe, minha irmã. Compromissos precisam ser firmados diante de Deus. Entendemos que para sermos guiados pelo Espírito Santo, e eu estava ali tentando memorizar os tópicos. O primeiro tópico, se não me engano, é ouvir a voz de Deus, assim como Filipe ouviu a voz de Deus. O segundo é entender que Deus está falando conosco. Nessa noite Deus está falando com você. E eu não estou dizendo somente para não crente, não. Eu estou falando com você que um dia disse sim e entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Só que no meio da caminhada, de repente, o teu coração foi se esfriando. A correria da vida fez com que aquele primeiro amor fosse se apagando. E hoje, quem sabe, a fogueira que antes existia, daquele fogo do primeiro amor, hoje se resta apenas uma pequena fagulha. Hoje é uma noite de oportunidade. O Senhor continua falando ao teu coração. Eu tenho certeza que você está ouvindo. Existe o segundo tópico, que é obedecer imediatamente. Isso eu não posso fazer por você. Isso o Senhor não quer te forçar a fazer. O Senhor nos dá a liberdade de escolha. O Senhor nos dá a liberdade de decidirmos por amor
tomarmos as nossas decisões. E o terceiro é aproveitar a oportunidade. Quem sabe essa seja a oportunidade que está faltando na sua vida, para você renovar o seu voto, o seu compromisso diante do Senhor. Ao final dessa mensagem, não houve um apelo somente para entregar sua vida para Jesus, mas houve um desafio para que você pudesse estar renovando o seu compromisso com o Senhor. O seu compromisso de voltar a buscá-lo incessantemente, de buscá-lo por meio da sua palavra, buscá-lo no secreto, para que o Pai que está em secreto, ouvindo a sua oração em secreto, venha te recompensar. E não existe recompensa maior do que vivermos as experiências com o Senhor. Não existe recompensa maior do que sermos considerados pelo nosso Deus como um obreiro aprovado. Quem sabe essa seja a noite que você precisa ter um ato de fé, levantando apenas uma de suas mãos, dizendo: amém, Deus te abençoe, dizendo: eu quero renovar o meu voto diante do Senhor, amém, Deus te abençoe, de compromisso diante do Senhor. Feche seus olhos, queridos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor não desistiu de nós. Apesar das nossas limitações, conforme foi ministrado aos nossos corações nessa palavra hoje, apesar, ó Pai, da nossa pequenez, apesar de muitas vezes considerarmos que nós sabemos muito e que podemos, Senhor, caminhar com as nossas próprias pernas, Senhor, a Tua misericórdia, ó Pai, tem agido sobre a nossa vida de forma que o Senhor não tem desistido de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque ao ouvir a Tua voz, vidas se colocaram diante do Senhor, renovando o seu compromisso diante do Senhor. Compromisso esse de ouvir, de entender, de obedecer e de aproveitar, ó Pai, para cumprir o seu propósito. Obrigado, Senhor, pela vida da nossa igreja, pela existência da nossa igreja. Obrigado pelos meus irmãos aqui presentes, que mesmo que não tenham externado o gesto de levantar uma de suas mãos, mas em seus corações, firmando esse compromisso diante do Senhor, o Senhor venha proporcioná-los experiências maravilhosas com o Senhor. Experiências tais que irão fazê-los desenvolver, que irão fazê-los aperfeiçoar. Experiências que proporcionarão maior intimidade e comunhão com o Senhor. Louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, Senhor. Te exaltamos, Senhor, pelo Seu poder. Te exaltamos, ó Pai, pelo Seu amor. Que é porque o Senhor nos ama que nós conseguimos amar o Senhor, porque em 1 João 4 diz que nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Então nosso amor pelo Senhor é apenas um reflexo do seu amor por nós. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua fidelidade, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque mesmo sem merecer, o Senhor nos chamou para cumprirmos uma grande missão e um grande propósito. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.